Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Soeiro Pereira Gomes, nascido em 1909 e falecido em 1949, que foi um escritor português neorrealista, militante comunista e resistente antifascista. A sua obra mais importante é o romance Esteiros, o único livro publicado em vida. Soeiro Pereira Gomes, de nome completo Joaquim Soeiro Pereira Gomes, nasceu em Gestaçô, uma freguesia do concelho de Baião, distrito do Porto, em 14 de abril de 1909. Filho de Alexandre Pereira Gomes e da sua mulher Celestina Soeiro, nasceu na casa da sua tia-avó Leopoldina da Costa, que era chefe dos telefones naquela localidade e também parteira. Era o mais velho de 3 irmãos, todos eles resistentes antifascistas e opositores ao regime de Salazar. Maria Alice, conhecida como Alice Gomes, foi pedagoga, escritora e tradutora. Casou com o poeta e romancista Adolfo Casais Monteiro e foram ambos demitidos dos seus cargos de professores em 1936 por ajudarem a recolher fundos para apoio à luta contra o general Franco em Espanha. O irmão mais novo, Alfredo Pereira Gomes, foi um eminente matemático e professor universitário. E também ele foi demitido de professor da Universidade do Porto em 1947, tendo-se exilado primeiro em França e depois no Brasil. Quando Soeiro Pereira Gomes tinha 6 anos, a família mudou-se de Gestaçô para Espinho, onde viveu até aos 10 anos e recebeu a instrução primária e onde passava o verão nos primeiros anos da sua vida. Sendo filho de agricultores, tirou o curso de regente agrícola na Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra. Em 1930, quando finalizou os estudos, viajou para Angola, onde trabalhou durante pouco mais de 1 ano. Depois de regressar a Portugal, casou em Coimbra com Manuela Câncio dos Reis, a 25 de maio de 1931, e foi habitar em Alhandra, onde o seu sogro, Francisco Filipe dos Reis, vivia e trabalhava como empregado administrativo na Companhia de Cimento Tejo, empresa onde também ele começou a trabalhar como empregado de escritório. Foi ali, junto ao Rio Tejo, que Soeiro despertou para a dureza do mundo do trabalho e da então jovem ditadura salazarista. Soeiro Pereira Gomes desenvolveu intensa atividade de dinamização cultural entre o operariado, através das coletividades daquela localidade, nomeadamente no teatro, na organização de bibliotecas, a ensinar ginástica aos filhos dos operários e empenhado na construção de uma piscina pública, onde ele próprio trabalhou como operário. Ligou-se ao grupo neorrealista de Vila Franca de Xira e participou nos famosos passeios no Tejo e em inúmeras atividades realizadas nas duas localidades. Foi o seu trabalho como escritor que o tornou conhecido, sendo considerado um nome grande do realismo socialista em Portugal. Em 1931 escreveu o conto O Capataz, mas a censura impediu a sua publicação. Aos 30 anos, em 1939, começou a publicar os seus escritos no jornal O Diabo, à época uma publicação progressista que contrastava no panorama cinzento das publicações censuradas pelo fascismo. Colaborou também noutros jornais como o Alhandra, o Castanheirense, que era Castanheira de Pera, e na República. Entre os seus trabalhos, conta-se o romance Esteiros, publicado em 1941,
o único livro publicado em vida. É considerado a sua obra-prima e a ilustração da capa, na sua primeira edição, foi do Álvaro Cunhal, o secretário-geral do PCP, portanto, do Partido Comunista Português. Esta obra, que o autor dedicou aos filhos dos homens que nunca foram meninos, é uma profunda denúncia da injustiça e da miséria social e conta a história de um grupo de crianças que, desde cedo, abandonou a escola para trabalhar numa fábrica de tijolos. Eu andei a ler o livro esta semana e depois, lá mais para diante, falarei mais aprofundadamente. O Soeiro Pereira Gomes aderiu ao PCP em 1937 e esteve envolvido na implantação do Partido Comunista Português na zona industrial e rural do Baixo Ribatejo, na reorganização do partido e nas grandes lutas dos anos 40. Foi um dos organizadores das greves que assolaram a região de Vila Franca em maio de 1944, na sequência das quais passou à clandestinidade em 1945. Afastou-se para sempre da sua mulher, que, entretanto, foi presa pela PIDE para tentar obrigá-lo a entregar-se. Mas ele não foi nisso. Devido à condição de militante comunista, o Soeiro viveu na clandestinidade desde então para evitar a repressão do regime de Salazar, continuando a desenvolver o seu trabalho de militância. Esteve ligado ao MUNAF, que era o Movimento de Unidade Nacional Antifascista, e ao MUD, Movimento de Unidade Democrática, e foi eleito para o Comitê Central do PCP em 1946. Soeiro era um grande fumador e, na sequência de uma queda de bicicleta em 1947, os exames médicos que ele fez detectaram um cancro de pulmão. Agravado pelas dificuldades causadas pela vida clandestina, que o impediam de receber o tratamento médico de que necessitava, faleceu do cancro e não de tuberculose, como foi afirmado, a 5 de dezembro de 1949, portanto com 40 anos, em casa de familiares em Lisboa. Encontra-se sepultado em Espinho, terra que o acolheu durante a infância. Da sua sepultura consta o seguinte epitáfio: a tua luta foi dádiva total. Além de Esteiros, o Soeiro Pereira Gomes escreveu em 1944 o romance Engrenagem, que eu também li esta semana, que ele, no entretanto, não publicou, porque ainda o queria corrigir e melhorar, mas a morte prematura não deixou. Viria a ser publicado, pois, em 1951. Em 1950, o ano a seguir à sua morte, foi publicado Refúgio Perdido e Outros Contos, que é uma recolha de contos escritos durante a clandestinidade, também conhecida como Contos Vermelhos. O Soeiro Pereira Gomes deixou uma obra breve, mas marcante. Portanto, como já disse, li nesta semana estes dois romances do Soeiro, acerca dos quais eu desejava ainda, portanto, fazer umas considerações, não é? São ambos histórias angustiantes, mas que vale a pena ler, especialmente pelos mais novos, que não viveram aquele tempo de pobreza, motivada não só pela Segunda Guerra Mundial, mas também agravada pelo regime político de ditadura liderado pelo Salazar. E começando pelos Esteiros, que eu tenho aqui, e como disse, andei a ler, da janela do seu quarto, lá em Alhandra, o Soeiro Pereira Gomes observava a luta trágica dos operários para sobreviverem. Entre os homens havia crianças em idade de aprenderem as primeiras letras e que deviam andar na escola, mas não andavam. Recolhiam o barro dos estreitos canais do Ritejo, os esteiros, como eram chamados,
para dele fazerem telhas e tijolos. Trabalhavam a troco de um salário miserável, que os condenava a uma vida de pobreza, que acabava muitas vezes na mendicidade. O autor via e refletia sobre a injustiça de uma sociedade opressora e exploradora, organizada de modo a favorecer os mais ricos e poderosos. Em vez de se calar, como fazia a generalidade da população, não é? Com medo da polícia política, ele preferiu denunciar com palavras e com outros atos de resistência ao regime de Salazar. Então, fruto dessa observação, o Soeiro Pereira Gomes teceu o enredo desta obra-prima, que foi publicada, como já disse, em 1941. A ação decorre em Alhandra e narra a história de 5 meninos que trabalhavam lá nos esteiros, a que eu já me referi, em vez de irem para a escola, que eram o Maleço, o Gaitinhas, o Guedelhas, o Gineto, o Maquineta, o Coca e o Sagui. Como ele diz na dedicatória, são os filhos dos homens que nunca foram meninos. Mais completamente, para os filhos dos homens que nunca foram meninos, escrevi este livro. A narrativa divide-se em 4 partes, tantas quantas as estações do ano. Começa no outono, quando o trabalho nos esteiros acaba, deixa de haver trabalho e a miséria começa a aumentar. No inverno, a situação é agravada depois pelas cheias do Tejo, que inundam ali aqueles campos todos e tudo destrói. Depois vem a primavera, que enfim que traz alguma esperança e algum trabalho lá pois, nos campos. Mas o verão, que se esperava viesse a permitir algum alívio, vai desta vez ser o fim da esperança, com a destruição dos métodos artesanais absorvidos pela fábrica moderna que arruína os pequenos rendeiros que exploravam os velhos fornos e que absorviam a mão de obra, né? Que a grande fábrica é muito mais mecanizada, menos mão de obra absorve. E que essa fábrica era propriedade nada mais nada menos do que o proprietário dos terrenos onde aqueles pequenos rendeiros tinham os seus fornos artesanais e que depois, pronto, foram todos destruídos e ficou a fábrica. Mas a miséria retratada nos esteiros é muito mais do que ficção. Mais do que a realidade desta meia dúzia de crianças, é a realidade de todo um país pobre, sem esperança, onde mais de metade da população não sabia ler nem escrever e vivia de uma agricultura de subsistência, ou então na dependência de proprietários agrícolas, não é? Os latifundiários, ou fabris, como este, que os exploravam impunemente. O próprio autor era, de certa forma, um operário. Ele trabalhava, de facto, nos escritórios, mas era de uma fábrica, não é? De cimento, e com muitos operários, e conhecia bem as condições desumanas que eram praticadas lá na fábrica Tejo, na fábrica do cimento onde ele trabalhava. Esta obra, uma das mais emblemáticas da primeira fase do movimento neorrealista português, está escrita numa linguagem acessível, mas cuidada, com frases simples, privilegiando o discurso direto para dar voz aos oprimidos. Eu só desejava ler assim que uma pequenina passagem onde aparecem aqui algumas dessas crianças, portanto, a dialogar. Aquilo era no início do verão, quando os fornos ainda não estão a trabalhar, e eles
estão a descarregar lenha dos barcos para então armazenarem, não é, lá junto aos fornos, para depois queimar, não é, e aquecer os fornos para cozer a telha, não é, e os tijolos, não é, que depois iriam fabricar ao longo de todo o verão. Então, o Gaitinhas, coitado, era uma criança de facto muito especial. A mãe trabalhava lá na fábrica e o pai tinha desaparecido, tinha emigrado, provavelmente lá para a África, dizendo que havia de vir de lá rico, mas o que é certo é que praticamente nem escrevia, nem aparecia, nem nunca mais voltava. E então a mãe tinha-o na escola, e ele era um excelente aluno, e até era o grande amigo do filho do ricalhaço, do dono da grande fábrica. Mas depois ela apanhou tuberculose, teve que deixar de trabalhar na fábrica e estava à morte praticamente, e ela teve que o tirar da escola e passou a ser um destes pobres meninos que tiveram que se desenrascar, não é? E ir a trabalhar para os telhais, como se chamava lá, portanto aqueles fornos do tijolo. E então ele andava lá na descarga dos barcos, na descarga da lenha. E, coitadinho, não estava habituado a andar mal calçado, ou até descalço, o calçado não servia, e então picava-se todo lá nos gravetos, nos picos, não é? do terreno. E então eu vou ler. A labuta prosseguiu, mais dolorosa e veloz, até que a buza da fábrica grande, também era a tal fábrica, a buza, portanto era a buzina, não é? Que tocava para começar o trabalho e para terminar o trabalho. Mas vou recomeçar. A labuta prosseguiu, mais dolorosa e veloz, até que a buza da fábrica grande, qual sineta de alarme, pôs em debandada os garotos. Enquanto uns se estenderam de borco na margem do rio, outros, que moravam longe, correram para casa, tão depressa quanto lhes permitiam as pernas trôpegas. Portanto, isto era para almoçarem. Era a hora do almoço. Dorido, a cochear, Gaitinhas foi ao canto do forno, onde deixara o saquitel de pão com azeitonas. Mirou a comida dos companheiros sentados à sombra. Depois, fitando o chão, acocorou-se também com os cotovelos fincados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Portanto, eles chamavam-lhe o Gaitinhas, porque ele gostava muito de tocar a harmónica, não é? Como o povo chama a gaita de beiços. Por isso era o Gaitinhas. Era a alcunha dele. E um dia um outro companheiro, coitado também, para se desenrascar e para ganhar algum, andava no roubou lá na feira uma gaitinha para oferecer ao Gaitinhas. E então, pronto, ele andava muito contente com a sua gaitinha e fartava-se de tocar na gaita. Sagui apareceu, todo besuntado de lama. Não comes, Gaitinhas? Roubaram uma saca. Já espreitaste aqueles gajos ali? Já, pois. Mas são tantos a comer pão e azeitonas. Porque era também o que ele tinha lá na comida dele, coitado. Deixa, eu reparto contigo. Mordiscaram ambos a bucha exígua. Gaitinhas lamentou a ausência do companheiro por parte incerta tanto tempo. Mandaram-me para a foca. É lá, num buraco, explicou o Sagui. Hás de ir ver. Depois atentou nos pés do amigo e exclamou. Ena, tens isso cheio de sangue. Anda a lavar. Acocharam-se entre o caniço ao abrigo do sol. Distante, na eira, mal refeito do trabalho, Guedelhas dava pontapés numa bola de trapos, ainda crente no emprego no clube. O Guedelhas, era um que se chamava Guedelhas, porque dava os cabelos grandes, que sonhava vir a ser jogador de futebol. Queria ser
profissional de futebol, queria ganhar muito dinheiro na vida, mas o coitadinho era fraquinho. Os outros dele diziam: tu vais para lá, dá-me-te um encontrão, cais logo, tu não dás para jogador. Mas ele sonhava com vir a ser futebolista. Por isso andava sempre atrás das bolas, né? Fazia bolas de farrapos, trapos, como eu também fazia quando era garoto, né? E os meus companheiros. Gaitinhas meteu os pés no rio e pensou no par de botas que havia de comprar. Quanto custam umas botas, Sagui? Este encolheu os ombros. Aí 30 paus, pelo menos. Porquê? Gaitinhas não respondeu. 30 mil réis. Nunca mais juntaria tal quantia. E de pensamento em pensamento, sentiu saudades da mãe e do tempo da escola. A gente rebenta aqui com trabalho, murmurou. Ainda isto não é nada. Quando o forno acender, então é que te mordes todo. Mas reparou no rosto triste do amigo e acrescentou. É enquanto não te habituares, sabes? Não gramo o telhado muito tempo. Também eu assim falava, mas caio cá sempre. Está a ver? Portanto, eles bem vontade tinham de não ir trabalhar para lá, de arranjar um emprego melhor, mas não havia. Não havia. E aquele mesmo, no final, acabou-se também. Quanto à engrenagem, o tal que ele escreveu em 1944, mas que, portanto, não chegou a rever o texto final, mas que está muito bom também, não tem nada aqui a emendar, na minha opinião. É um excelente romance também. Este aqui, olha, eu vou talvez ler aqui a sinopse e orientando-me por aqui, torna-se mais simples. Escrito em 1944, Engrenagem, o segundo e último romance de Soeiro Pereira Gomes, só veio a ser publicado pela primeira vez após a morte do autor, ocorrida em 1949. Portanto, como eu já expliquei. Tinha Soeiro Pereira Gomes a intenção, que deixou expressa no manuscrito original, de um dia vir a corrigir este livro, que, no entanto, o seu prematuro falecimento não lhe permitiu rever. O facto de se tratar de uma obra inacabada mais vem realçar a superior qualidade artística e a forte irradiação humana desta história, que é um documento doloroso e vivo das transformações por que passa uma aldeia de ambiente puramente rural ao impacto de uma rápida industrialização resultante da montagem de uma fábrica. Os problemas de toda a ordem que se levantam, as reações das várias personagens, os conflitos que se geram, tudo nos é transmitido em Engrenagem, com uma sobriedade exemplar e, sobretudo, com aquele amoroso debruçar-se sobre a vida dos humildes, que constitui a grande e inconfundível riqueza do escritor, que nos dera, com Esteiros, o romance dos filhos dos homens que nunca foram meninos. Também Esteiros se encontra já publicado nesta mesma coleção. Eu não disse, mas os Esteiros foram o romance que abriu esta coleção que a Europa América publicou, portanto, esta ficou célebre coleção de livros de bolso, que editou centenas de grandes obras, e os Esteiros tiveram a honra de inaugurar esta coleção. Como, aliás, ele diz aqui na sinopse, que escolheram este livro propositadamente porque bem merecia. Mas, voltando, portanto, à Engrenagem, portanto, aquela fábrica foi montada lá numa aldeia onde as pessoas viviam no campo, das suas pequenas hortas, lá iam sobrevivendo com muita dificuldade, né? Como eu já dei a entender. Portanto, aquelas leirinhas com pouca água, muitas vezes uns pocinhos que depois secavam no verão, mas lá iam tirando da horta mais ou menos,
para sobreviverem. E um dia apareceram lá uns senhores muito importantes a querer comprar aqueles terrenos, a convencê-los a vender as hortinhas e a grande, aliás, todos acabaram por vender os terrenos, porque ofereceram-lhe muito dinheiro, menos um que se recusou terminantemente a vender a sua corelazinha. E o que é que aconteceu? Eles montaram nesses terrenos uma fábrica. Fábrica essa que explorava umas minas que, entretanto, montaram lá na colina, lá, junto à aldeia. Retiravam de lá o minério, que depois era transformado, trabalhado e transformado na fábrica. Portanto, agora vocês já estão a ver. As pessoas de pequeninos agricultores, nem agricultores pode-se chamar, não é? De pequeninos trabalhadores do campo, de onde sobreviviam pobremente, transformaram-se em operários ainda mais pobres, ainda mais miseráveis do que eram antes. A fábrica acabou por não dar grande resultado, porque aquilo estava-se em plena guerra. Lembram-se que ele escreveu o romance em 1944. Estava em plena Segunda Guerra Mundial. E narra acontecimentos ocorridos nessa mesma época. E, portanto, começou a haver falta de materiais para abastecer a fábrica, as máquinas começaram a variar, não havia maneira de as reparar e a coisa deu um bocado mal e pronto. Eu não vou contar como termina, portanto, aconselho é que leiam o romance, porque tanto um como o outro, tanto os Esteiros como a Engrenagem, os dois únicos romances do Soeiro Pereira Gomes, um grande resistente ao fascismo e que muito sofreu com isso e morreu por causa disso. Os seus dois únicos romances, que, portanto, são uma obra muito curta, porque além desses, como eu disse, deixou mais uma pequena coleção de contos e uma quantidade de artigos que ele publicou nos jornais e revistas, mas que eu saiba, não sei se alguma vez foram recolhidos. Depois, mais tarde, veio a ser editada uma coleção das suas obras completas, mas não sei se essas obras completas, que eu não tenho, incluem também alguma recolha de artigos desses dois que ele publicou nas revistas e jornais. De qualquer maneira, é uma obra muitíssimo curta, mas uma obra que merece ser lida, mas especialmente nesta semana em que celebramos os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, que acabou, portanto, com a ditadura do regime salazarista. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Soeiro Pereira Gomes. E espero ter vida e saúde, que Deus me permita poder cá voltar para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.